O que acontece quando o homem precisa desesperadamente de significado, mas não acredita mais que esse significado possa ser verdadeiro? Provavelmente você já ouviu alguém dizer: eu não consigo explicar, eu apenas sinto. Ou não importa se é verdade, o importante é que funciona para mim. Ou ainda, eu não preciso entender, eu apenas acredito. À primeira vista pode parecer frases profundas ou espirituais, mas esse capítulo me fez perceber uma coisa. E se aquilo que parece ser uma fuga do desespero for na verdade uma forma ainda mais profunda de desespero? Pois é exatamente o diagnóstico que Schaeffer apresenta neste capítulo. Nos capítulos anteriores nós acompanhamos uma longa descida, começando pela filosofia, arte, música, literatura, cinema e, por fim, teologia. Mas por trás de todas essas manifestações havia um mesmo problema. O homem moderno havia perdido a esperança de encontrar um campo unificado do conhecimento. No andar de baixo ficou apenas aquilo que pode ser analisado racionalmente. A ciência, os fatos, a matéria, o mundo observável. Mas, segundo Schaeffer, quando o homem moderno olha apenas para o andar de baixo, encontra um universo impessoal e mecânico. O problema é que o ser humano não consegue apenas viver de fatos. Eles querem significado, eles querem amor, eles querem moralidade, eles querem esperança. Eles querem acreditar que sua existência realmente importa. Assim, o homem moderno procura um segundo andar. Um lugar para colocar tudo aquilo que ele deseja preservar. A fé, a esperança, o propósito e o seu significado. O problema é que esse mesmo homem removeu a escada que ligava os dois andares. E isso é pior do que o niilismo, porque o niilista ainda consegue encarar diretamente a conclusão do seu sistema. O niilista, ele olha para o universo e diz: nada possui significado. É terrível, mas ele está sendo coerente com aquilo que ele acredita. O homem moderno é o contrário, ele descobriu que não consegue viver assim. Ele pode dizer intelectualmente que não existe significado, mas ele consegue ficar indignado com a injustiça. Ele consegue escrever um poema. Ele consegue lutar por alguma causa. Ele consegue amar alguém. E diz que isso é importante, que isso realmente importa. Vocês conseguem perceber o problema? Seu sistema diz uma coisa, mas sua humanidade exige outra. Se eu não consigo encontrar significado pela razão, mas ao mesmo tempo eu não consigo viver sem significado, o que é que eu devo fazer? Schaeffer diz que o homem moderno encontrou uma saída, ou pelo menos algo que pareça ser uma saída: o salto ao misticismo. O misticismo não necessariamente no sentido tradicional da religião, mas algo muito mais amplo. Uma tentativa de encontrar significado em uma experiência que não precisa ser explicada racionalmente. Por exemplo, eu não consigo provar algo, mas eu sinto isso, eu sinto que isso é verdade, então isso é o suficiente, isso já basta. O homem moderno não recuperou aquilo que ele havia perdido. Ele simplesmente parou de exigir que sua esperança tivesse fundamento racional. O significado voltou, mas voltou separado da verdade. E nesse ponto, Schaeffer introduz uma ideia interessante. Ele diz que palavras possuem definição, mas também possuem conotação. Por exemplo, pense na palavra lá. O dicionário pode oferecer uma definição para lá, mas a palavra lá também carrega muito mais do que uma definição. Ela carrega memórias, carrega pessoas, carrega segurança, carrega infância. Agora pense em palavras como Deus, fé, Cristo, cruz, ressurreição. Essas palavras carregam séculos de significado cultural. E Schaeffer percebe algo muito importante aqui. Schaeffer diz que é possível usar a conotação de uma palavra sem preservar sua definição. É possível usar uma palavra sem dizer claramente o que ela significa. E ainda assim provocar no ouvinte todas as emoções associadas a essa palavra. Por exemplo, quando eu digo Deus e você diz Deus, nós ambos pensamos que nos entendemos. Mas talvez não tenhamos comunicado praticamente nada. Porque você colocou naquela palavra o seu significado e eu coloquei o meu significado. Dessa forma, a palavra praticamente se torna um recipiente vazio. Cada pessoa coloca dentro dela aquilo que deseja.
E isso explica porque determinadas formas de espiritualidade podem parecer tão profundas. E assim Schaeffer faz uma comparação com a ciência. Na ciência, um símbolo é útil justamente porque possui um significado definido. Imagine uma fórmula matemática na qual cada cientista pudesse decidir individualmente o significado. A fórmula seria inútil, porque para que exista uma boa comunicação, precisamos saber o que os símbolos significam. E Schaeffer diz que na nova teologia acontece justamente o contrário. Quanto mais indefinido é o símbolo, mais espaço existe para a experiência subjetiva. Pense numa frase muito espiritual, como por exemplo, eu não preciso de respostas, eu apenas acredito. Ou, a fé não é feita para entender, apenas para sentir. Parece humilde, parece piedoso, parece realmente espiritual. E Schaeffer reconhece que isso pode ser atraente, especialmente para alguém cansado de uma ortodoxia muito fria. Imagine um jovem olhando para uma igreja que possui respostas teologicamente corretas, mas que não consegue tocar na sua existência. Então ele encontra alguém falando sobre mistério, alguém falando sobre experiências, sobre transcendências, sobre encontro. E aquilo parece ser muito vivo para ele. E Schaeffer diz, tenha cuidado, porque a alternativa para uma ortodoxia fria ou uma ortodoxia morta não precisa ser uma fé sem conteúdo. Esse é o ponto extremamente importante. Schaeffer não está dizendo que você deve voltar para uma ortodoxia fria. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que o cristianismo bíblico deve falar ao homem inteiro. Deve falar a mente, as emoções, a existência e especialmente a racionalidade do homem. Porque o problema do misticismo moderno é exatamente isso. É separar essas coisas. E enfim, nós chegamos ao ponto onde Schaeffer faz uma distinção entre dois tipos de fé. Ele usa a mesma palavra para os dois tipos. De um lado está aquilo que ele chama de fé moderna, e do outro está o que ele chama de fé cristã. Qual a diferença? A fé moderna, ela olha para dentro. O importante é aquilo que eu acredito. A intensidade da minha experiência, a intensidade da minha sinceridade e a intensidade do meu sentimento. A própria fé torna-se o centro. A fé na fé. Mas Schaeffer disse que o cristianismo entende a fé de maneira diferente. O valor da fé não está na intensidade do que eu acredito. O valor da fé está no objeto que eu acredito. Essa é uma diferença gigantesca. Imagine duas pessoas atravessando um lago congelado. Uma tem uma fé extraordinária de que o gelo é resistente. A outra, pelo contrário, tem certas dúvidas, certas incertezas. Qual delas está segura? A resposta não depende da intensidade da fé. A resposta depende da espessura do gelo. O objeto da fé determina o valor da fé. A fé cristã não diz simplesmente eu acredito. A fé cristã pergunta em quem você acredita e depois pergunta o que aconteceu para que você possa acreditar. Para Schaeffer, o cristianismo está ligado à afirmação sobre acontecimentos no tempo e no espaço. Cristo existiu, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Portanto, a fé cristã, ela olha para fora de si mesma. Ela possui um objeto. E é exatamente por isso que ela pode ser discutida, analisada e investigada. O problema não é que o homem moderno deixou de ter fé. Ele ainda possui fé. O problema é que a fé mudou de direção. Antes, a afirmação era: eu acredito porque existe algo verdadeiro no qual eu devo acreditar. Agora, a afirmação é: minha crença é aquilo que torna a experiência significativa para mim. E são duas coisas completamente diferentes. Quando eu comecei a ler esse capítulo, eu pensei que Schaeffer fosse falar simplesmente sobre o misticismo. Mas agora eu percebo que a pergunta era muito maior. O que o homem faz quando não consegue viver sem significado, mas já não acredita que possa encontrar significado pela verdade? Segundo Schaeffer, esse homem ele dá um salto no escuro. Ele procura experiências. Ele procura uma palavra. Ele procura símbolos. Algo que devolva a ele alguma esperança. Para preservar o significado, ele precisa separá-lo da razão. E é exatamente aí que aquilo que parecia ser uma fuga do desespero pode tornar-se um desespero ainda muito mais profundo. Porque agora eu tenho esperança, mas eu não consigo dizer porque ela é verdadeira. Eu tenho fé, mas já não sei em que.
Eu tenho palavras, mas não consigo defini-las. Eu tenho um significado, mas eu não sei se corresponde a alguma coisa fora de mim. E talvez essa seja uma das perguntas mais inquietantes que Schaeffer nos deixou até agora. Se uma fé não precisa ser verdadeira para oferecer algum significado, o que impede de qualquer coisa se tornar um objeto de fé? Guarde essa pergunta, porque a partir daqui Schaeffer vai nos mostrar até onde essa busca pode chegar. Então ficamos por aqui e até o próximo capítulo, mas lembre-se de que grandes livros não pertencem apenas aos especialistas. Por isso que os clássicos não precisam ser lidos com medo. Até mais.